A Guiné Equatorial, localizada na costa oeste da África Central, possui uma história rica e multifacetada, que se estende desde os primeiros habitantes do seu território, até os desafios e conquistas da sua era contemporânea. Esta jornada histórica explorará os períodos significativos, que moldaram a identidade e trajetória da Guiné Equatorial. A história dos primeiros habitantes da região que hoje conhecemos como Guiné Equatorial é rica e complexa, refletindo uma diversidade de culturas indígenas que existiam muito antes da chegada dos colonizadores europeus. Esta área, localizada na costa oeste da África Central, inclui tanto o território continental, conhecido como Rio Muni, quanto as ilhas de Bioko, Anobon, Corisco, Elobei Grande e Elobei Chico. Os principais grupos indígenas que habitaram essas terras são os Bubi e os Nidoe, cada um com suas próprias estruturas sociais, políticas e econômicas, moldadas por milhares de anos de adaptação ao ambiente local. Os Bubi, que hoje são principalmente associados à ilha de Bioko, são considerados descendentes de migrantes bantus que chegaram à ilha em ondas sucessivas, começando por volta do século V a.C., até o século XI d.C. Eles teriam migrado da região continental em busca de terras férteis e segurança, estabelecendo-se nas partes montanhosas e florestais de Bioko. A sociedade Bubi era organizada em pequenas comunidades independentes, cada uma governada por um moca, ou chefe, e era fortemente ligada ao seu ambiente natural, baseando-se na agricultura de subsistência, na caça e na coleta. A cultura Bubi desenvolveu um profundo respeito pela natureza, refletido em suas práticas religiosas animistas, onde acreditavam em espíritos da natureza e em um Criador Supremo. O uso da terra era comunal, mas o respeito pelas divisões territoriais entre clãs e aldeias era rigorosamente mantido. Além disso, a estrutura social Bubi era matrilinear, o que significa que a herança e a linhagem eram determinadas pela linha materna, uma característica que influenciou fortemente suas práticas sociais e políticas. Os Nidoe, por outro lado, são um grupo étnico que habitou principalmente as áreas costeiras e as regiões estuarinas do continente de Rio Muni. Eles são também parte dos povos Bantu que migraram para a região, e sua presença remonta pelo menos o primeiro milênio depois de Cristo. Ao contrário dos Bubi, os Nidoe eram mais focados nas atividades relacionadas ao mar, como a pesca e o comércio. O comércio intercomunitário e com outras tribos vizinhas era uma parte essencial da vida Nidoe, e eles desenvolveram sofisticadas redes de troca que os conectavam com grupos em toda a região do Golfo da Guiné. Suas aldeias eram tipicamente estabelecidas ao longo de rios e estuários, facilitando tanto a pesca quanto o comércio. A organização política Nidoe era também baseada em chefias locais, mas em contraste com os Bubi, havia uma maior ênfase na autoridade centralizada de líderes mais poderosos, que podiam exercer influência significativa sobre várias comunidades dentro de uma região. Ambos os grupos, Bubi e Nidoe, tinham ricas tradições orais que eram essenciais para a transmissão de conhecimento e cultura entre as gerações. Essas tradições incluíam mitos de criação, histórias de heróis e anciãos, e contos que explicavam fenômenos naturais, todos transmitidos de geração em geração por meio de narrativas, danças, músicas e cerimônias. A música e a dança desempenhavam um papel central na vida social e espiritual desses povos, sendo frequentemente usadas em rituais religiosos, celebrações comunitárias e cerimônias de passagem, como nascimentos, casamentos e mortes. Tais práticas eram fundamentais para reforçar a coesão social e cultural, e para manter viva a identidade dos grupos. A chegada dos primeiros colonizadores europeus no final do século XV trouxe enormes mudanças para os povos indígenas da Guiné Equatorial. As primeiras expedições portuguesas chegaram às ilhas e ao continente, mas foi a Espanha que mais tarde estabeleceu um controle colonial mais duradouro. A chegada dos europeus à região que hoje conhecemos como Guiné Equatorial, marcou o início de uma era de profundas transformações para os povos indígenas locais, e o início de uma longa história de colonização. No final do século XV, atraídos pela riqueza natural e pela localização estratégica das ilhas e da costa continental, os exploradores portugueses foram os primeiros a alcançar a região.
Em 1472, o navegador português Fernão Pó, em busca de uma rota para a Índia incentivado pela crescente demanda europeia por especiarias e ouro africano, chegou a uma ilha rica em vegetação e recursos naturais, batizando-a de Ilha de Fernando Pó, atualmente conhecida como Ilha de Bioko. Este contato inicial foi motivado tanto por interesses econômicos, quanto pela necessidade de expandir as rotas de navegação e o comércio atlântico. A ilha de Fernando Pó, situada no Golfo da Guiné, logo se tornou um ponto de interesse estratégico para os portugueses. A ilha era densamente florestada, possuía um solo fértil e estava situada em uma localização que facilitava o controle das rotas marítimas da região. Além disso, as águas ao redor da ilha eram ricas em peixes, e o solo vulcânico da ilha permitia o cultivo de várias culturas, que eram altamente valorizadas na Europa, como o açúcar e o café. No entanto, o que mais atraiu os europeus foi o potencial da ilha para servir como um entreposto no crescente comércio transatlântico de escravos. Durante os séculos seguintes, Fernando Pó se tornaria uma base crucial para o comércio de escravos, uma atividade que se expandiria exponencialmente e se tornaria uma das atividades econômicas mais lucrativas da época. Após a chegada dos portugueses, a presença europeia na região começou a se intensificar. As ilhas vizinhas de Annobon, Corisco, Elobey Grande e Elobey Chico também passaram a ser exploradas e mapeadas pelos navegadores europeus. Os portugueses estavam particularmente interessados em estabelecer pontos de apoio, que pudessem facilitar o reabastecimento de suas embarcações e o comércio com outros povos da região. A descoberta de ouro nas áreas próximas do continente africano fez com que a região ganhasse ainda mais importância estratégica. As ilhas serviram como locais de descanso e abastecimento para os navios que atravessavam o Atlântico, fortalecendo ainda mais a posição de Portugal como uma potência marítima emergente. Durante este período inicial de exploração, os portugueses estabeleceram um domínio nominal sobre Fernando Pó e as outras ilhas da região, mas o controle efetivo era mínimo devido à resistência das populações locais e às condições difíceis do ambiente tropical. As doenças tropicais, como a malária e a febre amarela, eram prevalentes, causando altas taxas de mortalidade entre os europeus que tentavam se estabelecer na região. A resistência das populações indígenas, que defendiam suas terras e recursos contra a invasão estrangeira, também foi um fator significativo que limitou o controle português. Os Bubi, por exemplo, que eram os habitantes originais de Bioko, resistiram ferozmente às tentativas de colonização e continuaram a exercer influência significativa sobre suas terras. No entanto, o comércio, especialmente o de escravos, tornou-se uma atividade predominante e transformadora. Os portugueses não apenas estabeleceram rotas comerciais que incluíam o transporte de escravos capturados para as plantações nas Américas, mas também desenvolveram um sistema de trocas com os chefes locais africanos, trocando mercadorias europeias, como tecidos, armas e bebidas alcoólicas, por escravos. Este comércio foi devastador para as populações locais, pois muitos membros das comunidades indígenas foram capturados e vendidos como escravos, desestruturando sociedades e economias inteiras. À medida que os portugueses consolidavam sua presença, Fernando Pó tornou-se um ponto de escala vital para os navios negreiros que navegavam entre a África Ocidental e as Américas. A ilha servia como uma base para a triagem e o processamento de escravos antes de sua venda e transporte final para o Novo Mundo. Essa atividade era parte de uma rede mais ampla de comércio que conectava a África, a Europa e as Américas, e desempenhava um papel crucial na economia da época. Ao mesmo tempo, a atividade também incentivou o crescimento de assentamentos e fortalezas europeias ao longo da costa africana, bem como um aumento das tensões entre os diferentes impérios coloniais, que competiam pelo controle das rotas comerciais e das fontes de escravos. No entanto, o domínio português sobre a região começou a declinar a partir do final do século XVI, quando o interesse de Portugal começou a se concentrar em outras áreas de maior rentabilidade, como o Brasil e as Índias Orientais. Esse declínio na presença portuguesa criou um vácuo que outras potências europeias, como a Espanha, a Grã-Bretanha e a Holanda, tentaram preencher. Em 1778, por meio do Tratado de El Pardo, Portugal cedeu formalmente Fernando Pó e Annobon à Espanha, em troca de territórios na América do Sul. Este acordo marcou o início da influência espanhola na região, que se intensificaria nos séculos subsequentes.
A chegada dos europeus à Guiné Equatorial, iniciada pelos portugueses, teve implicações de longo alcance para a história da região. O impacto inicial foi a introdução de novas doenças, que devastaram populações indígenas que não tinham imunidade a essas enfermidades. Além disso, o estabelecimento do comércio de escravos teve efeitos destrutivos nas estruturas sociais e políticas locais, desestabilizando comunidades inteiras, e alterando profundamente o curso da história da região. Ao mesmo tempo, a presença europeia trouxe novas tecnologias e introduziu o cristianismo, o que gradualmente começou a influenciar as práticas religiosas e culturais locais. A Guiné Equatorial, como muitas outras partes da África, tornou-se um exemplo da complexa interação entre culturas indígenas e influências coloniais, uma interação que continuaria a moldar sua história e identidade nos séculos que se seguiram. Essa fase inicial de exploração e colonização europeia na Guiné Equatorial estabeleceu as bases para o domínio colonial que seguiria, marcado pela exploração econômica, a luta pelo poder entre as potências europeias e a resistência contínua dos povos indígenas. Embora os europeus buscassem principalmente benefícios econômicos e vantagens estratégicas, as consequências de suas ações foram profundas e duradouras, alterando para sempre a paisagem social, econômica e cultural da região. A transferência de poder para a Espanha, e a subsequente colonização das ilhas e do continente, tiveram consequências de longo alcance para a Guiné Equatorial. Sob o domínio espanhol, a região foi integrada na rede mais ampla de colônias espanholas, influenciando não apenas a economia local, mas também a cultura, a sociedade e a política. A imposição da cultura e língua espanhola deixou um legado duradouro que ainda é evidente hoje na Guiné Equatorial, o único país da África onde o espanhol é a língua oficial. Além disso, a estrutura administrativa e política estabelecida durante o período colonial espanhol continuou a influenciar a governança da Guiné Equatorial após a independência em 1968. Durante o século XIX, a Espanha enfrentou desafios significativos para manter um controle efetivo sobre seus territórios coloniais na região que hoje é conhecida como Guiné Equatorial. O território espanhol era composto pelas ilhas de Bioko e Annobon e a área continental de Rio Muni. O controle dessas regiões foi marcado por dificuldades logísticas, resistência local e a ameaça constante de doenças tropicais, que dizimaram tanto as populações indígenas quanto os colonizadores europeus. No entanto, apesar dessas dificuldades, a Espanha estava determinada a consolidar sua presença colonial na região, especialmente diante da crescente competição de outras potências europeias pelo controle da África. A resistência local também foi um desafio significativo. Os habitantes indígenas de Bioko, como os Bubi, e os diversos grupos étnicos no continente, incluindo os Fang, resistiram à dominação espanhola de várias maneiras, desde a recusa em cooperar com as autoridades coloniais até revoltas armadas. No entanto, ao longo do final do século XIX e início do século XX, a Espanha começou a reforçar seu controle sobre o território, empregando uma combinação de repressão militar, alianças estratégicas com líderes locais, e a introdução de políticas que visavam integrar mais profundamente o território colonial na economia global. A resistência foi muitas vezes sufocada com força bruta, e o colonialismo espanhol se tornou cada vez mais intrusivo, buscando transformar a Guiné Equatorial em uma colônia economicamente produtiva. Uma das estratégias-chave da Espanha para consolidar seu controle e garantir a viabilidade econômica de suas possessões africanas, foi a introdução e expansão de plantações comerciais, especialmente de cacau e café. No final do século XIX, a administração colonial espanhola começou a promover ativamente o cultivo de cacau em Bioko, aproveitando o solo fértil e o clima favorável da ilha para essa cultura altamente lucrativa. O cacau rapidamente se tornou a principal exportação da colônia, e uma fonte vital de receita para a administração colonial. Plantações de café também foram estabelecidas, embora em menor escala, como parte de um esforço mais amplo para diversificar a economia colonial e reduzir a dependência da colônia de um único produto. O sucesso dessas plantações, no entanto, dependia fortemente do trabalho forçado. A Espanha, como outras potências coloniais da época, utilizou políticas de trabalho coercitivo para garantir um suprimento constante de mão de obra para suas plantações.
Muitos dos trabalhadores eram recrutados à força das populações locais ou trazidos de outras partes da África. Em Bioko, os Bubi foram inicialmente pressionados a trabalhar nas plantações, mas sua resistência levou os colonizadores espanhóis a importar trabalhadores de outras regiões, incluindo contratados de Libéria, Serra Leoa, e da própria África continental, como os Fang de Rio Muni. Estes trabalhadores eram frequentemente sujeitos a condições de trabalho extremamente duras, com pouco ou nenhuma remuneração e sob a ameaça constante de violência por parte dos supervisores coloniais. A administração colonial espanhola implementou uma série de políticas para facilitar o trabalho forçado e garantir a produtividade das plantações. As ordenanças de trabalho, ou regulamentos de trabalho, codificaram o uso do trabalho coercitivo, permitindo à administração colonial alocar trabalhadores para plantações específicas e impor duras penalidades por resistência ou fuga. O sistema de trabalho forçado era brutal e desumano, com longas jornadas de trabalho, condições sanitárias precárias e alimentação inadequada, que resultavam em altas taxas de mortalidade. As plantações eram frequentemente administradas por colonos espanhóis ou empresas comerciais europeias, que exploravam ao máximo os trabalhadores para maximizar os lucros. A vida nas plantações era marcada por abusos, exploração e um ciclo implacável de trabalho forçado que refletia as políticas opressivas do regime colonial espanhol. Além do trabalho forçado, a administração colonial também enfrentou desafios relacionados à infraestrutura e logística. A falta de investimentos em infraestrutura básica dificultava o transporte e a exportação dos produtos agrícolas, criando gargalos que limitavam o crescimento econômico. No entanto, apesar dessas limitações, o início do século XX viu um aumento gradual no desenvolvimento da infraestrutura colonial, com a construção de estradas, portos e outras facilidades necessárias para sustentar as atividades econômicas coloniais. Este desenvolvimento foi frequentemente alcançado às custas da população local, que foi forçada a trabalhar na construção dessas infraestruturas sob condições extremamente difíceis. À medida que a Espanha consolidava seu controle, a administração colonial tornou-se mais centralizada e organizada. No início do século XX, a Espanha estabeleceu uma administração colonial mais formal e burocratizada em Rio Muni e Bioko, com o objetivo de melhorar a governança e a exploração econômica do território. Novas leis e regulamentos foram implementados para controlar a população local e facilitar a exploração econômica. Os administradores coloniais espanhóis também buscaram criar um ambiente mais estável para atrair colonos europeus e investimentos estrangeiros, promovendo a imigração espanhola para a colônia e oferecendo incentivos econômicos para aqueles que estivessem dispostos a investir no desenvolvimento das plantações e outras atividades comerciais. Apesar destes esforços de consolidação e exploração, a administração colonial espanhola continuou a enfrentar desafios significativos. A resistência local, embora frequentemente reprimida com brutalidade, nunca foi completamente eliminada, e a presença espanhola na região permaneceu frágil. Além disso, a dependência de trabalho forçado e a exploração excessiva dos recursos locais geraram tensões e conflitos que perduraram ao longo do período colonial. As condições nas plantações e a exploração brutal do trabalho forçado criaram um legado de sofrimento e resistência, que continuaria a moldar a história da Guiné Equatorial por muitos anos após o fim do colonialismo. A exploração e a administração colonial da Espanha na Guiné Equatorial deixaram um legado complexo. Por um lado, o período colonial espanhol foi caracterizado pela exploração econômica intensiva, pelo uso do trabalho forçado e pela repressão brutal da resistência local. Por outro lado, as tentativas da Espanha de desenvolver a infraestrutura e consolidar a administração colonial também estabeleceram as bases para a organização política e econômica que a Guiné Equatorial herdaria após a independência. Este período de exploração colonial foi um tempo de transformação profunda e conflito, cujos efeitos continuariam a ressoar na história e na sociedade da Guiné Equatorial muito tempo depois que os colonizadores espanhóis partiram. A partir da década de 1950, a Guiné Equatorial começou a testemunhar o surgimento de movimentos de resistência contra o domínio colonial espanhol, um fenômeno que refletia uma onda mais ampla de descolonização que varria a África naquela época.
Essa resistência emergiu como resposta à opressão colonial, às políticas de trabalho forçado e à marginalização cultural e política que os guineenses sofreram por décadas. Entre os diversos grupos que surgiram para desafiar o controle espanhol, o Movimento Nacional de Libertação da Guiné Equatorial, MONALIG, destacou-se como uma das principais forças impulsionadoras da luta pela independência. Fundado por líderes nacionalistas, o MONALIG defendia a autodeterminação e o fim da exploração colonial, inspirando-se em movimentos similares em outras colônias africanas, e em ideologias anticoloniais que ganhavam força globalmente. O período pós-Segunda Guerra Mundial foi crucial para o despertar político na Guiné Equatorial. Muitos africanos que haviam lutado ao lado dos europeus durante a guerra retornaram às suas terras com uma nova consciência política, e uma determinação reforçada para lutar contra o colonialismo. Na Guiné Equatorial, o ambiente era propício para o nascimento do nacionalismo. A repressão espanhola, que se manifestava em políticas discriminatórias e exploração econômica, alimentava o descontentamento. Os africanos, em grande parte excluídos dos processos de tomada de decisão e oprimidos por leis que favoreciam os colonos europeus, começaram a organizar-se em grupos clandestinos que mais tarde se transformariam em movimentos de resistência bem organizados. O MONALIG, formado no início dos anos 1960, foi uma das primeiras organizações nacionalistas da Guiné Equatorial a ganhar destaque. Liderado por figuras proeminentes como Henrique Nivo Kenvi, o MONALIG tinha como objetivo principal a independência imediata e incondicional da Guiné Equatorial. O movimento baseava-se em princípios de unidade e autodeterminação, buscando mobilizar tanto a população da ilha de Bioko quanto a do continente em torno da causa da independência. Através de panfletos, discursos públicos e manifestações, o MONALIG começou a atrair um apoio considerável entre os guineenses, que viam na independência uma oportunidade para escapar das condições brutais de vida sob o domínio colonial, e recuperar a dignidade e o controle sobre suas próprias vidas e terras. Além do MONALIG, outros grupos nacionalistas também desempenharam papéis cruciais na luta pela independência. O Movimento de União Nacional da Guiné Equatorial, o MUNG, e a União Democrática Nacional da Guiné Equatorial, a UDENA, foram outros grupos que emergiram durante este período, cada um com suas próprias estratégias e visões para o futuro do país. Enquanto o MONALIG adotava uma abordagem mais militante e confrontacional, exigindo a retirada imediata dos colonizadores espanhóis, grupos como o MUNG optaram por táticas de negociação e diálogo, buscando gradualmente uma maior autonomia política como caminho para a independência. Apesar das diferenças táticas e ideológicas, todos esses grupos compartilhavam um objetivo comum: a libertação da Guiné Equatorial do jugo colonial. A resposta das autoridades coloniais espanholas ao aumento da agitação nacionalista foi inicialmente repressiva. Na tentativa de suprimir o crescente movimento pela independência, a administração colonial implementou uma série de medidas destinadas a silenciar os ativistas e desmantelar suas redes organizacionais. Líderes nacionalistas foram presos, e os movimentos foram colocados na clandestinidade. Em muitos casos, as forças coloniais usaram a violência para dispersar manifestações e reprimir atividades políticas. No entanto, essas táticas repressivas muitas vezes tiveram o efeito oposto ao pretendido, servindo apenas para aumentar o apoio popular aos movimentos nacionalistas e galvanizar ainda mais a determinação dos guineenses em alcançar a independência. Na década de 1960, à medida que a descolonização ganhava ritmo em outras partes da África, a pressão internacional sobre a Espanha para conceder a independência à Guiné Equatorial começou a crescer. Organizações internacionais como as Nações Unidas passaram a criticar publicamente o colonialismo espanhol, e a exigir a autodeterminação dos povos colonizados. Dentro da Guiné Equatorial, os movimentos de resistência se intensificaram, coordenando ações de protesto, greves e outras formas de resistência civil. O MONALIG e outros grupos nacionalistas começaram a explorar a crescente conscientização política da população para mobilizar apoio para sua causa, utilizando uma variedade de métodos de resistência, desde a publicação de jornais clandestinos até a organização de comícios e assembleias populares. Em resposta a essas pressões, tanto internas quanto externas, a Espanha finalmente começou a considerar a possibilidade de uma transição para a autonomia, e eventualmente, a independência. Em 1963,
Como resultado das negociações com os líderes nacionalistas e sob a pressão internacional, a Espanha concedeu um certo grau de autonomia interna à Guiné Equatorial, permitindo a formação de um governo local e a eleição de um parlamento regional. Esta concessão, conhecida como o Estatuto de Autonomia, representou um passo importante no caminho para a independência, mas estava longe de satisfazer as demandas dos nacionalistas, que continuaram a exigir a independência total. Os anos seguintes viram uma escalada de tensões e confrontos entre o governo colonial e os movimentos de independência. A Espanha, percebendo a inevitabilidade da independência, começou a preparar uma saída ordenada, enquanto os grupos nacionalistas intensificavam seus esforços para garantir que a transição ocorresse sob termos que favorecessem a maioria africana, e não deixassem o poder nas mãos de uma elite favorável aos interesses coloniais. Essa luta pelo controle da futura Guiné Equatorial pós-colonial foi marcada por rivalidades entre diferentes facções nacionalistas, cada uma buscando afirmar sua influência no processo de transição. No entanto, apesar dessas divisões internas, o movimento pela independência manteve sua coesão em torno do objetivo comum de libertação do domínio colonial. Finalmente, em 1968, após anos de negociações e crescente pressão, a Guiné Equatorial alcançou sua independência. A cerimônia de independência, realizada em 12 de outubro, marcou o fim de quase 2 séculos de domínio colonial espanhol, e o início de uma nova era para a nação guineense. Francisco Macias Nguema, um político de Bioko com fortes laços com o movimento de independência, foi eleito o primeiro presidente da República da Guiné Equatorial. A independência, no entanto, trouxe consigo seus próprios desafios, e a jovem nação logo enfrentaria turbulências políticas e sociais significativas. Ainda assim, o movimento de resistência e nacionalismo da década de 1950 até 1968 permanece um capítulo crucial na história da Guiné Equatorial, simbolizando a luta pela liberdade e a determinação de um povo em assumir o controle de seu próprio destino. Os primeiros anos de independência da Guiné Equatorial foram profundamente moldados pelo governo de Francisco Macias Nguema, que assumiu a presidência em 1968 após a independência do domínio colonial espanhol. Macias, que inicialmente era visto como um líder carismático e aclamado por muitos como o pai da nação, rapidamente mostrou tendências autoritárias que marcariam profundamente o futuro do país. Ao assumir o poder, Macias prometeu levar a Guiné Equatorial a um futuro próspero e livre da exploração colonial. No entanto, suas ações logo mostraram um desvio perigoso em direção a um regime ditatorial, marcado por severos abusos de direitos humanos, repressão política intensa e um isolamento crescente da comunidade internacional. Desde o início de seu governo, Francisco Macias Nguema começou a consolidar o poder de maneira agressiva. Ele rapidamente eliminou qualquer forma de oposição política, dissolvendo o parlamento e abolindo a constituição multipartidária, que havia sido estabelecida no momento da independência. Em 1970, Macias proclamou-se presidente vitalício, efetivamente transformando o país em uma ditadura unipartidária, onde todas as formas de dissidência eram brutalmente suprimidas. O regime de Macias foi caracterizado por uma repressão implacável contra qualquer pessoa suspeita de deslealdade, o que levou a uma atmosfera de medo generalizado. Milhares de pessoas, incluindo membros de grupos étnicos rivais, intelectuais, políticos e cidadãos comuns, foram presos, torturados ou executados sem julgamento justo. Estima-se que durante seu governo, cerca de 1/3 da população da Guiné Equatorial foi morta ou forçada a fugir para o exílio. Macias também implementou uma série de políticas irracionais, que devastaram a economia do país e exacerbaram o isolamento internacional. Em um ato que simbolizava seu crescente distanciamento da realidade, ele declarou-se o único milagre da Guiné Equatorial, e promoveu um culto à personalidade que exigia a lealdade incondicional de todos os cidadãos. Ele proibiu o uso da palavra intelectual, fechou escolas e igrejas, e baniu o ensino do espanhol, que era a língua oficial do país, em um esforço para eliminar a influência colonial. Além disso, Macias nacionalizou empresas e propriedades estrangeiras, expulsando empresários e trabalhadores qualificados, o que resultou em um colapso econômico. A agricultura,
que era a principal fonte de renda do país, foi gravemente afetada, levando a uma escassez de alimentos e ao aumento da fome e da desnutrição. O governo de Macias foi também caracterizado por um isolamento internacional significativo. A política externa do país durante este período foi marcada por uma postura de hostilidade em relação a antigos aliados coloniais, e uma tendência de se alinhar com regimes autoritários em outras partes da África e do mundo. No entanto, a severidade dos abusos de direitos humanos cometidos pelo regime de Macias, juntamente com sua imprevisibilidade e comportamento errático, fizeram com que até mesmo esses aliados se distanciassem gradualmente do seu governo. A Guiné Equatorial tornou-se um dos países mais isolados do mundo, com poucas relações diplomáticas significativas e uma economia em queda livre, exacerbada pela corrupção generalizada e pela má administração. Internamente, o regime de Macias cultivou uma cultura de medo e paranoia. Ele criou uma rede de informantes para monitorar e denunciar qualquer sinal de dissidência, levando a um clima de desconfiança onde amigos e familiares se voltavam uns contra os outros para evitar serem acusados de traição. O uso da tortura e das execuções públicas tornou-se comum, e as prisões estavam superlotadas com aqueles considerados inimigos do Estado. A repressão violenta de Macias não se limitou apenas aos seus oponentes políticos, mas também se estendeu a grupos étnicos que ele via como uma ameaça ao seu poder. Este período de terror foi exacerbado por um governo baseado na superstição e no misticismo, com Macias frequentemente recorrendo a rituais e conselhos de curandeiros para tomar decisões políticas e governamentais. O colapso econômico e o isolamento diplomático, juntamente com a repressão brutal e o terror do regime de Macias, culminaram em uma situação insustentável. Em 1979, após mais de uma década de governo tirânico, o próprio sobrinho de Macias, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, então vice-ministro da Defesa, liderou um golpe militar que derrubou seu tio. Macias foi capturado, julgado e condenado por crimes contra a humanidade, e posteriormente, executado. Este golpe de Estado marcou o fim de um dos períodos mais sombrios da história da Guiné Equatorial, mas também abriu caminho para o governo de Teodoro Obiang, que embora inicialmente fosse visto como um alívio da brutalidade de Macias, mais tarde se tornaria conhecido por suas próprias violações de direitos humanos, e pela perpetuação de um regime autoritário. Os primeiros anos de independência da Guiné Equatorial, portanto, foram definidos por uma transição abrupta da esperança de autodeterminação, para a realidade sombria de um governo ditatorial sob Francisco Macias Nguema. Seu regime deixou um legado de sofrimento humano, devastação econômica e isolamento internacional que continuaria a afetar o país por muitos anos. A experiência desses anos tumultuados moldou profundamente a trajetória política da Guiné Equatorial, estabelecendo um padrão de governança autoritária que persistiria nas décadas seguintes, mesmo após a queda de Macias. Em agosto de 1979, a Guiné Equatorial passou por uma mudança de poder significativa quando um golpe de Estado liderado por Teodoro Obiang Nguema Mbasogo derrubou o regime brutal de seu tio, Francisco Macias Nguema. Esse golpe foi recebido com uma mistura de alívio e incerteza, pois o país estava emergindo de um período de tirania extrema e isolamento internacional sob o governo de Macias, que foi marcado por violações graves de direitos humanos, perseguições políticas e uma administração caótica. O golpe liderado por Obiang, então vice-ministro da Defesa, foi motivado tanto pela crescente insatisfação dentro das Forças Armadas e da população quanto pela necessidade de impedir o colapso total da nação. O golpe ocorreu em um momento em que a economia estava em ruínas, o país estava isolado diplomaticamente, e a paranoia e repressão do regime de Macias haviam atingido níveis insustentáveis. Após assumir o poder, Teodoro Obiang prometeu reformas e o restabelecimento da ordem no país, declarando o fim da era do terror que caracterizou o governo de seu tio. Obiang buscou inicialmente distanciar seu novo governo do regime anterior, libertando prisioneiros políticos, relaxando algumas das políticas mais repressivas e tentando restabelecer relações diplomáticas com a comunidade internacional. Essas ações iniciais trouxeram um breve período de esperança e alívio para a população, que ansiava por estabilidade e por um governo que respeitasse os direitos humanos básicos. No entanto, apesar das promessas de mudanças, o governo de Obiang logo começou a demonstrar características autoritárias próprias.
Embora a repressão brutal do período de Macias tenha diminuído em intensidade, o novo governo manteve um controle rígido sobre o poder e enfrentou críticas contínuas por práticas repressivas. O governo de Obiang adotou uma abordagem pragmática para se consolidar no poder. Por um lado, ele procurou estabilizar o país internamente, tentando reconstruir a economia devastada e melhorar a infraestrutura básica, enquanto por outro lado, consolidou seu controle político através da repressão de dissidentes e da centralização do poder nas mãos da presidência. Em 1982, a Guiné Equatorial adotou uma nova constituição, que foi amplamente vista como uma tentativa de Obiang de legitimar seu governo e garantir sua permanência no poder. A Constituição, no entanto, garantiu amplos poderes ao presidente, incluindo a capacidade de governar por decreto e controlar o sistema judiciário, o que efetivamente eliminou qualquer chance de oposição política significativa. Obiang continuou a consolidar seu poder nas décadas seguintes, governando com um regime, que apesar de menos brutal do que o de Macias, ainda era amplamente autoritário. Ele conseguiu manter o controle através de uma combinação de repressão, manipulação política e benefícios econômicos estratégicos, para manter a lealdade de certos grupos e elites. As eleições realizadas durante seu governo foram marcadas por alegações de fraude e manipulação, e a oposição política foi sistematicamente reprimida. A liberdade de imprensa era praticamente inexistente, e o governo controlava rigidamente os meios de comunicação e a sociedade civil. As tentativas de oposição ou crítica ao governo frequentemente resultavam em prisão, tortura ou desaparecimento forçado, criando um ambiente de medo e censura. Apesar das tentativas de apresentar uma fachada de reforma e abertura, o governo de Obiang continuou a ser amplamente criticado por organizações internacionais de direitos humanos, por sua repressão política e pelas condições deploráveis dos direitos humanos no país. A questão da corrupção também se tornou uma marca registrada do governo de Obiang. A descoberta de vastas reservas de petróleo na década de 1990 transformou a economia da Guiné Equatorial, trazendo um influxo de riqueza, que em teoria, poderia ter sido usado para melhorar a qualidade de vida da população e desenvolver o país. No entanto, a gestão desses recursos foi marcada por uma corrupção endêmica e pela má administração, com a maior parte da riqueza sendo canalizada para as elites governamentais e para o círculo íntimo de Obiang. Enquanto alguns setores urbanos experimentaram algum desenvolvimento, grande parte da população continuou a viver na pobreza, sem acesso adequado a serviços básicos como saúde, educação e saneamento. A riqueza petrolífera exacerbou as desigualdades sociais e econômicas, e o governo foi frequentemente acusado de utilizar os recursos do petróleo para manter o controle político e enriquecer a elite governante, ao invés de promover o desenvolvimento sustentável e equitativo para todos os cidadãos. O governo de Obiang também enfrentou críticas internacionais por sua abordagem à política externa. Enquanto procurava melhorar as relações com potências ocidentais para garantir investimentos e apoio econômico, ele frequentemente usava essas relações como uma forma de legitimidade para seu governo, enquanto continuava a reprimir a oposição interna e a controlar rigidamente o país. As relações com países como os Estados Unidos e a China foram caracterizadas por um pragmatismo, que colocava os interesses econômicos e de segurança acima das preocupações com os direitos humanos. Esse jogo duplo permitiu a Obiang manter alguma medida de apoio internacional, mesmo quando enfrentava críticas contínuas de organizações de direitos humanos e da comunidade internacional em geral. Ao longo de seu governo, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo tornou-se o líder mais antigo da África, mantendo-se no poder por mais de 4 décadas. Seu governo é frequentemente descrito como uma das ditaduras mais longevas do continente, caracterizado por um sistema de governança altamente personalista onde o poder é concentrado em torno do presidente e sua família. A longa permanência de Obiang no poder, e sua capacidade de manipular o sistema político para garantir sua continuidade, representam um desafio significativo para a democratização e o desenvolvimento sustentável na Guiné Equatorial. A combinação de repressão política, corrupção generalizada e má administração econômica criou um ambiente em que a transição para um sistema verdadeiramente democrático e justo permanece difícil. Apesar das promessas iniciais de reforma e melhoria, o governo de Teodoro Obiang acabou perpetuando muitos dos mesmos problemas que ele prometeu resolver quando assumiu o poder.
A repressão política, a corrupção e a má administração continuam a ser questões centrais, e o futuro da Guiné Equatorial como uma nação estável e próspera permanece incerto. A trajetória do governo de Obiang destaca os desafios persistentes de muitos países africanos, em transição do colonialismo para sistemas de governança mais inclusivos e justos, e o impacto duradouro que décadas de governo autoritário podem ter no desenvolvimento de uma nação. A descoberta de reservas significativas de petróleo e gás na década de 1990 transformou radicalmente a economia da Guiné Equatorial, alçando o país a uma posição de destaque entre as nações produtoras de petróleo da África subsaariana. Antes desta descoberta, a economia da Guiné Equatorial era amplamente agrária, com atividades econômicas limitadas a pequenas plantações de cacau e café, pesca e subsistência agrícola. A introdução da exploração petrolífera alterou drasticamente essa realidade, oferecendo um potencial de crescimento econômico sem precedentes, e a oportunidade de melhorar a infraestrutura, os serviços sociais e o bem-estar geral da população. A produção de petróleo rapidamente se tornou o principal motor da economia, representando uma grande porcentagem do produto interno bruto, das receitas governamentais e das exportações do país. Com as novas receitas advindas do petróleo, houve expectativas de que a Guiné Equatorial poderia finalmente escapar da armadilha da pobreza e subdesenvolvimento, que havia caracterizado sua história pós-colonial. No entanto, essa riqueza recém-descoberta trouxe consigo uma série de desafios complexos, que passaram a moldar o desenvolvimento econômico e político da Guiné Equatorial. Um dos principais problemas foi a desigualdade econômica crescente. Apesar do aumento das receitas nacionais, os benefícios do boom petrolífero não foram distribuídos equitativamente entre a população. A maioria dos cidadãos da Guiné Equatorial continuou a viver em condições de pobreza, sem acesso adequado a serviços essenciais como saúde, educação e saneamento. As estatísticas sociais indicam um contraste gritante entre a riqueza gerada pelo petróleo e a qualidade de vida da maioria da população, com muitos habitantes rurais e urbanos enfrentando dificuldades econômicas diárias. A infraestrutura do país, incluindo estradas, eletricidade e fornecimento de água, também permaneceu subdesenvolvida em muitas áreas, destacando a falta de investimento adequado em setores que poderiam melhorar diretamente a vida dos cidadãos comuns. A má governança emergiu como outro problema significativo associado ao aumento das receitas petrolíferas. A gestão das riquezas do petróleo na Guiné Equatorial tem sido marcada por uma governança deficiente, caracterizada pela falta de transparência, prestação de contas e mecanismos eficazes de controle. Em vez de investir nas necessidades sociais e no desenvolvimento de longo prazo, uma grande parte dos rendimentos do petróleo tem sido desviada para as elites políticas e para a família no poder. Esse desvio de recursos não só impede o desenvolvimento econômico sustentável, mas também cria uma cultura de clientelismo e dependência, que limita a participação política e o desenvolvimento de uma sociedade civil robusta. A falta de transparência nos contratos de petróleo e nas operações financeiras do governo contribuiu para um ambiente de desconfiança e alienação entre o governo e a população, com muitos cidadãos sentindo que a riqueza de seu país foi capturada por um grupo restrito de pessoas. A corrupção tornou-se uma característica distintiva da economia de petróleo da Guiné Equatorial, exacerbando ainda mais as desigualdades sociais e econômicas. Altos funcionários do governo, incluindo membros da família do presidente, foram acusados de desviar fundos públicos para enriquecer pessoalmente. A corrupção endêmica tem prejudicado não só a economia, mas também o desenvolvimento institucional, enfraquecendo a capacidade do governo de fornecer serviços básicos e implementando políticas públicas eficazes. A percepção generalizada de corrupção, e o fracasso em responsabilizar os funcionários públicos, contribuíram para a persistência de um clima de impunidade, onde as práticas corruptas são frequentemente vistas como uma norma, em vez de uma exceção. O efeito cascata disso foi a erosão da confiança pública nas instituições do Estado, e um aumento no ceticismo quanto à capacidade do governo de administrar os recursos do país de forma eficaz e justa. Apesar da imensa riqueza gerada pelo petróleo, a economia da Guiné Equatorial continua a ser caracterizada por uma falta de diversificação econômica, tornando o país extremamente vulnerável a flutuações nos preços globais do petróleo.
A dependência excessiva do petróleo criou um padrão de desenvolvimento econômico que é insustentável a longo prazo, com pouca atenção dada ao desenvolvimento de outros setores produtivos, que poderiam fornecer empregos e oportunidades de crescimento econômico para um número maior de pessoas. Setores como agricultura, pesca, turismo e manufatura permanecem subdesenvolvidos, e o foco no petróleo tem desincentivado investimentos nesses setores críticos. Como resultado, a economia enfrenta o risco constante de choques externos e mudanças no mercado global de energia, que poderiam ter efeitos devastadores na estabilidade econômica e no bem-estar da população. A falta de investimento em capital humano é outro desafio importante. A Guiné Equatorial tem investido relativamente pouco em educação e saúde, dois pilares essenciais para o desenvolvimento humano e econômico sustentável. A ausência de uma força de trabalho bem educada e saudável limita a capacidade do país de diversificar sua economia e desenvolver novos setores que não dependem de recursos naturais. As políticas de desenvolvimento não têm conseguido promover a inclusão econômica ou fornecer oportunidades para a juventude, o que pode levar a uma série de problemas sociais a longo prazo, incluindo desemprego, criminalidade e instabilidade social. O governo, ciente das críticas internacionais e das pressões internas, tem feito algumas tentativas de diversificar a economia e melhorar a transparência na gestão das receitas petrolíferas, mas esses esforços têm sido amplamente vistos como inadequados ou simbólicos. A adesão da Guiné Equatorial à iniciativa de transparência nas indústrias extrativas em 2007 foi um passo importante na direção certa, mas o país foi posteriormente suspenso devido à falta de conformidade com os requisitos da EITI para a transparência financeira e de receitas. Esta suspensão reflete as dificuldades contínuas que o país enfrenta em alinhar suas práticas de governança com padrões internacionais, e a relutância das elites no poder em abrir mão do controle sobre os recursos econômicos. A descoberta de petróleo e gás trouxe à Guiné Equatorial uma oportunidade única para transformar sua economia e melhorar a vida de seus cidadãos. No entanto, a má gestão dos recursos naturais, a corrupção generalizada e a falta de investimento em capital humano e infraestrutura básica, significam que essa oportunidade ainda não foi totalmente realizada. Para que a riqueza do petróleo possa ser um verdadeiro motor de desenvolvimento sustentável, serão necessárias reformas profundas no governo, um compromisso com a transparência e a responsabilização, e um foco renovado na diversificação econômica e no desenvolvimento humano. A história econômica recente da Guiné Equatorial destaca as complexidades e desafios que muitos países ricos em recursos enfrentam, onde a abundância de recursos naturais pode se tornar tanto uma bênção quanto uma maldição, dependendo de como são geridos e distribuídos entre a população. A cultura da Guiné Equatorial é um mosaico vibrante e diversificado, moldado por uma combinação de influências indígenas, coloniais e modernas. Este país africano, com sua posição geográfica única e história complexa, exibe uma rica tapeçaria de tradições, costumes e práticas culturais que refletem a convivência de várias etnias e comunidades. A sociedade da Guiné Equatorial é composta por várias etnias principais, incluindo os Fang, os Bubi, os Nidoé, os Anoboneses, e os Bizió, cada um com suas próprias línguas, tradições e sistemas sociais. Essa diversidade étnica é uma das características definidoras da cultura do país, onde a herança ancestral continua a desempenhar um papel significativo na vida cotidiana. A língua é um elemento central da identidade cultural na Guiné Equatorial. Embora o espanhol seja a língua oficial do país, resultado do domínio colonial espanhol, outras línguas desempenham um papel crucial na comunicação e na expressão cultural. O Fang, falado pela maior parte da população, é a língua vernácula mais comum e é utilizado amplamente em contextos informais e domésticos. Outras línguas nativas incluem o Bubi, falado principalmente na ilha de Bioko, e o Nidoé, usado por comunidades costeiras. Além disso, o francês e o português foram introduzidos como línguas oficiais adicionais em 2010, refletindo o desejo do país de integrar-se mais estreitamente à comunidade dos países de língua portuguesa, e às regiões francófonas da África. Essa variedade linguística não só facilita a comunicação intercultural, mas também é um símbolo da identidade e resistência cultural contra a homogeneização. A religião também é uma parte fundamental da cultura equato-guineense, com o cristianismo sendo a fé predominante.
A maioria da população é católica romana, resultado direto da influência espanhola durante o período colonial. No entanto, o cristianismo é muitas vezes praticado em conjunto com tradições e crenças locais. Muitas comunidades incorporam práticas religiosas tradicionais, como o culto aos ancestrais, nos ritos cristãos, criando uma síntese única que respeita os ensinamentos da Igreja enquanto honra as práticas espirituais indígenas. Esse sincretismo religioso é evidente em cerimônias e rituais locais, onde símbolos cristãos podem coexistir com práticas animistas tradicionais, criando uma espiritualidade rica e multifacetada. As práticas sociais e as estruturas familiares na Guiné Equatorial são profundamente influenciadas pelas tradições comunitárias e pela importância da família extensa. A organização social tradicional, especialmente entre os Fang, é baseada em clãs que desempenham um papel vital na vida dos indivíduos, desde o nascimento até a morte. Estes clãs são responsáveis pela educação dos jovens, pela manutenção dos costumes e pela resolução de conflitos, servindo como pilares de apoio social e de coesão comunitária. As cerimônias de iniciação, que marcam a transição da infância para a idade adulta, são exemplos de como os ritos de passagem são celebrados e valorizados, reafirmando a continuidade cultural e a identidade coletiva. Os rituais de passagem, como casamentos e funerais, são eventos comunitários significativos que envolvem a participação ativa de todos os membros da comunidade. Casamentos na Guiné Equatorial são mais do que uma união entre duas pessoas, eles são a junção de duas famílias, e em muitos casos, de dois clãs. O processo de casamento tradicional é um evento extenso que inclui negociações de dote, cerimônias religiosas e celebrações festivas que podem durar vários dias. Os funerais, por outro lado, são ocasiões solenes que honram os mortos e reforçam os laços sociais. Entre os Fang, por exemplo, os funerais podem incluir danças e cânticos específicos, que são vistos como formas de garantir uma passagem segura para o falecido para o mundo dos ancestrais. A comida é outra faceta importante da cultura equato-guineense, refletindo a rica biodiversidade do país e a influência de diferentes grupos étnicos. A culinária tradicional da Guiné Equatorial é caracterizada pelo uso abundante de ingredientes locais, como mandioca, banana, peixe, frutos do mar e uma variedade de frutas e vegetais tropicais. Pratos comuns incluem o sucu-sucu, uma sopa espessa feita com banana e carne, e o pepe-solpe, um caldo picante de peixe que é uma especialidade na ilha de Bioko. A comida é frequentemente preparada de maneira comunitária, com várias gerações contribuindo para o processo de preparação e cozimento, refletindo o valor da cooperação e do compartilhamento dentro das comunidades. A vestimenta tradicional, embora variando entre diferentes grupos étnicos, também desempenha um papel significativo na cultura equato-guineense. As roupas tradicionais Fang, por exemplo, incluem o uso de tecidos coloridos e padrões vibrantes, muitas vezes confeccionados localmente e usados em ocasiões especiais e cerimônias. Os Bubi têm sua própria forma distinta de vestimenta tradicional, que muitas vezes inclui adornos feitos de folhas de palmeira e contas. A vestimenta não é apenas uma forma de expressão pessoal, mas também um meio de comunicar status social, identidade étnica e afiliação comunitária. Durante festivais e eventos culturais, é comum ver uma exibição diversificada de vestimentas tradicionais, celebrando a herança cultural de cada grupo. Os costumes e as tradições da Guiné Equatorial também são preservados e transmitidos através de histórias e provérbios, que são componentes centrais da tradição oral do país. Contadores de histórias, conhecidos localmente como griotes, desempenham um papel vital na preservação da história e dos ensinamentos morais das comunidades. Essas histórias muitas vezes incorporam lições sobre coragem, justiça e sabedoria, e são usadas para educar os jovens sobre os valores e a história de seu povo. Provérbios, por sua vez, são amplamente utilizados no cotidiano para comunicar sabedoria acumulada e orientar a tomada de decisões, funcionando como uma forma condensada de conselho cultural que é passada de geração em geração. A cultura da Guiné Equatorial é um reflexo de sua complexa história, e da convivência harmoniosa de diversas influências étnicas e coloniais. Embora o país enfrente desafios contemporâneos significativos, suas tradições culturais permanecem um testemunho vibrante da resiliência e adaptabilidade do povo equato-guineense.
Essas tradições não são apenas relíquias do passado, mas práticas vivas que continuam a moldar a identidade e o tecido social da nação. A preservação e a promoção dessa rica herança cultural são fundamentais para o fortalecimento da identidade nacional, e para a construção de um futuro onde a diversidade cultural seja celebrada e valorizada. A arquitetura e a arte da Guiné Equatorial refletem um rico mosaico de influências indígenas, coloniais e modernas, revelando um país cuja identidade cultural é profundamente marcada por sua história e diversidade étnica. A arquitetura tradicional da Guiné Equatorial, em particular, é fortemente influenciada pelos materiais locais disponíveis e pelos conhecimentos construtivos passados de geração em geração. Nas regiões habitadas pelos Fang, por exemplo, as habitações tradicionais são geralmente construídas com materiais naturais como madeira, folhas de palmeira e fibras de bambu. Estas estruturas, muitas vezes chamadas de abás, são projetadas para serem adaptáveis ao clima tropical da região, com telhados inclinados para facilitar o escoamento da água da chuva e paredes de madeira ventiladas para permitir o fluxo de ar. Essas construções não apenas servem de abrigo, mas também desempenham um papel simbólico e funcional na organização social e cultural das comunidades. Nas ilhas de Bioko e Annobon, a arquitetura tradicional apresenta características diferentes, refletindo as influências dos Bubi e de outros grupos étnicos locais. As casas Bubi, por exemplo, são tipicamente construídas em plataformas elevadas para proteger contra a umidade e os insetos, e são cobertas com telhados de palha cônica que proporcionam proteção contra as intensas chuvas tropicais. Este estilo de construção é um exemplo de como a arquitetura tradicional está intrinsecamente ligada ao ambiente natural e à necessidade de adaptação às condições locais. Além disso, muitas dessas estruturas são decoradas com motivos simbólicos e geométricos, que têm significados culturais e espirituais profundos, refletindo a cosmologia e as crenças dos habitantes locais. Com a chegada dos colonizadores europeus, especialmente os espanhóis, houve uma introdução de estilos arquitetônicos ocidentais que coexistem com as tradições locais. Durante o período colonial, muitas cidades da Guiné Equatorial, especialmente Malabo e Bata, passaram por um processo de urbanização que incluiu a construção de edifícios administrativos, igrejas e residências no estilo colonial espanhol. Esses edifícios eram geralmente construídos com tijolos e argamassa, incorporando elementos arquitetônicos europeus como arcos, pátios internos e varandas. Um exemplo notável é a Catedral de Santa Isabel em Malabo, um grande edifício neogótico com torres gêmeas, que é um dos marcos arquitetônicos mais proeminentes da capital. A arquitetura colonial espanhola trouxe uma nova estética urbana ao país, marcada por uma combinação de funcionalidade e ornamentação. Na era pós-colonial, a Guiné Equatorial experimentou uma transformação arquitetônica significativa, impulsionada tanto pelo desenvolvimento econômico quanto pelo desejo de afirmar uma identidade nacional moderna. Após a descoberta de reservas substanciais de petróleo e gás na década de 1990, o país passou por um boom de construção que incluiu a construção de arranha-céus, hotéis de luxo, complexos governamentais e infraestruturas modernas. A capital, Malabo, e outras cidades importantes, como Bata, passaram a ostentar novos edifícios com arquitetura contemporânea que mistura elementos tradicionais e modernos. Muitos desses novos edifícios utilizam vidro e aço para criar estruturas impressionantes e futuristas, que contrastam fortemente com as construções coloniais e tradicionais ao redor. A arte na Guiné Equatorial também é uma expressão vibrante da diversidade cultural do país, refletindo a fusão de tradições locais e influências externas. A escultura é uma forma de arte particularmente importante, especialmente entre os Fang, que são conhecidos por suas máscaras e figuras de madeira intricadamente esculpidas. Essas esculturas, muitas vezes feitas de madeira de alta qualidade, como o ébano, são valorizadas tanto por sua estética quanto por sua função espiritual e ritual. As máscaras Fang, por exemplo, são usadas em cerimônias de iniciação e rituais funerários, servindo como intermediários entre o mundo físico e o espiritual. Essas máscaras são caracterizadas por suas formas alongadas, feições estilizadas e uso de pigmentos naturais, refletindo a habilidade artística e a sensibilidade estética dos artesãos Fang.
Outro aspecto significativo da arte equato-guineense é a produção de utensílios e objetos decorativos que combinam funcionalidade e beleza. Entre os Bubi e outros grupos étnicos, é comum a criação de cestas, tecidos e cerâmicas que são tanto utilitários quanto decorativos. Esses objetos são frequentemente decorados com padrões geométricos e simbólicos, que têm significados culturais específicos. A cerâmica, em particular, é usada para criar potes, tigelas e jarros que são essenciais para a vida cotidiana, mas que também servem como expressões de identidade cultural e herança. Os padrões e técnicas de produção são transmitidos de geração em geração, preservando conhecimentos antigos e garantindo a continuidade das tradições artesanais. Nos últimos anos, a Guiné Equatorial tem visto um crescente interesse na arte contemporânea, com artistas locais explorando novos meios e temas, que refletem as complexas realidades sociais e políticas do país. Artistas contemporâneos como Leandro Mibomio Nizue têm ganhado reconhecimento tanto local quanto internacionalmente por suas obras que abordam questões de identidade, resistência cultural e memória histórica. A arte contemporânea equato-guineense muitas vezes desafia as narrativas dominantes, utilizando uma variedade de mídias, incluindo pintura, escultura, fotografia e instalações para explorar temas como a globalização, a diáspora africana e as dinâmicas de poder pós-coloniais. Esse movimento artístico emergente é um reflexo de uma nação em transição, onde tradições antigas coexistem com impulsos modernos para criar novas formas de expressão cultural. A arquitetura e a arte da Guiné Equatorial são, portanto, um testemunho da resiliência e adaptabilidade de seu povo, bem como da capacidade do país de absorver e reinterpretar influências externas de maneiras que enriqueçam sua própria cultura. Embora a nação continue a enfrentar desafios, a vibrante cena artística e as evoluções arquitetônicas demonstram um compromisso contínuo com a preservação e promoção de sua rica herança cultural. Estas expressões culturais são fundamentais para a identidade equato-guineense, e oferecem um vislumbre da complexidade e da profundidade da história e da sociedade deste país único. A música e a dança da Guiné Equatorial representam um dos aspectos mais dinâmicos e expressivos da sua rica herança cultural. Com influências que variam de tradições indígenas em fluxos coloniais espanhóis, essas formas de arte servem não apenas como entretenimento, mas também como meios de comunicação, preservação de histórias e expressão de identidade cultural. A música tradicional da Guiné Equatorial é caracterizada por uma variedade de instrumentos e estilos, que refletem a diversidade étnica do país. Entre os grupos Fang, por exemplo, a música é intimamente ligada a rituais espirituais e cerimônias sociais. O tambor é o instrumento principal, usado em conjunto com chocalhos, arcos musicais e harpas. Os tambores, conhecidos localmente como nigon, ou mivé, são feitos de troncos de árvores e peles de animais, e são tocados com as mãos ou baquetas. Eles desempenham um papel central nas danças e cerimônias Fang, sendo considerados um meio de comunicação com os ancestrais e os espíritos. Além dos tambores, os arcos musicais, chamados Fang, são usados em cerimônias tradicionais e são tocados por músicos que demonstram grande habilidade técnica. O mivete é uma espécie de cítara de arco, utilizada tanto como instrumento solo quanto em conjuntos. Este instrumento possui cordas feitas de fibras vegetais ou pele de animais, e é frequentemente associado a canções épicas que narram histórias da criação, lendas e mitologias dos Fang. Tocar o mivé é considerado uma habilidade sagrada e tradicionalmente, apenas alguns membros selecionados da comunidade eram ensinados a dominá-lo. As canções associadas ao mivete são acompanhadas por danças que ilustram as histórias contadas, com movimentos rítmicos que refletem o conteúdo emocional e narrativo da música. Nas ilhas de Bioko e Anobon, a música e a dança possuem características distintas, influenciadas tanto pelas tradições locais dos Bubi quanto pelo legado da colonização espanhola. As canções Bubi, por exemplo, são frequentemente acompanhadas por batidas de tambores e palmas, criando ritmos complexos e animados que são a base para diversas formas de dança comunitária. Essas danças são frequentemente executadas em celebrações, como casamentos e festas de colheita, e também têm um papel significativo em cerimônias religiosas e espirituais.
A dança bubi é conhecida por seus movimentos rápidos e energéticos, que muitas vezes envolvem saltos e giros, simbolizando a alegria e a vitalidade da comunidade. A influência espanhola é particularmente evidente na música e dança mais contemporâneas, que incorporam elementos de flamenco, salsa e outros estilos latinos. A seis, por exemplo, é uma dança popular que mistura influências locais espanholas, e é frequentemente realizada durante festividades nacionais e religiosas. Este estilo de dança é caracterizado por movimentos de pés rápidos e elaborados, acompanhados por guitarras e percussão, e muitas vezes inclui canto coral em espanhol ou em línguas locais. Essa fusão de estilos reflete a complexa história colonial da Guiné Equatorial, e a capacidade do país de absorver e transformar influências culturais externas. Na Guiné Equatorial contemporânea, a música popular também desempenha um papel importante na vida cotidiana. Gêneros modernos como hip hop, reggaeton e afrobeat ganharam popularidade, especialmente entre os jovens, que utilizam esses estilos musicais para expressar suas próprias experiências e aspirações. Artistas locais como Anfíbio e Nelly Dakar têm conseguido misturar tradições musicais locais com sons modernos, criando uma nova onda de música que fala tanto ao passado cultural da nação quanto ao seu presente globalizado. Anfíbio, por exemplo, é conhecido por suas músicas que abordam questões sociais e políticas, usando uma fusão de ritmos africanos tradicionais e beats de hip hop modernos. Nelly Dakar, por sua vez, é uma cantora e compositora que mescla jazz, bossa nova e ritmos afro-equatoriais, criando uma música rica e diversificada que reflete sua identidade multicultural. O governo e várias organizações culturais da Guiné Equatorial também têm investido na promoção da música e da dança tradicionais, como formas de preservar a identidade cultural e fortalecer o orgulho nacional. Festivais de música são frequentemente realizados para celebrar a diversidade cultural do país, apresentando tanto artistas tradicionais quanto modernos. Um exemplo importante é o Festival Nacional de Música Tradicional, que reúne músicos de todas as partes do país para competir e compartilhar suas tradições únicas. Este festival não só serve como uma plataforma para preservar a música tradicional, mas também promove a colaboração entre diferentes grupos étnicos e gera um sentido de unidade nacional. Além disso, a dança desempenha um papel significativo nas práticas culturais e rituais do país, servindo como uma forma de educação social e cultural. Em muitos grupos étnicos, as danças são usadas para ensinar aos jovens sobre as normas e valores da comunidade, bem como para transmitir histórias e conhecimentos tradicionais. A dança bira, por exemplo, é realizada pelos Fang durante cerimônias de cura, e é acompanhada por cantos e ritmos de tambores que visam invocar espíritos ancestrais e promover a cura espiritual. Essas danças rituais são frequentemente vistas como um meio de comunicação com o mundo espiritual, e um método de reforçar a coesão social e a identidade comunitária. A música e a dança na Guiné Equatorial, portanto, são muito mais do que meras formas de entretenimento. Elas são expressões vivas da identidade cultural do país, um reflexo da sua rica história e diversidade étnica. Através delas, os equatoguineenses celebram suas tradições, expressam suas emoções e contam as histórias que definem quem são. A capacidade dessas formas de arte de se adaptar e evoluir ao longo do tempo, absorvendo novas influências e mantendo raízes profundas em práticas tradicionais, é um testemunho da resiliência e criatividade do povo da Guiné Equatorial. Em um país que tem passado por tantas mudanças e desafios, a música e a dança permanecem como uma constante, um fio que une o passado ao presente e traça um caminho para o futuro. A Guiné Equatorial, com sua rica tapeçaria cultural e histórica, produziu inúmeras personalidades notáveis que têm deixado uma marca significativa em diversas áreas, desde literatura e artes até a música e o ativismo social. Esses indivíduos se destacam por suas contribuições únicas, que refletem a complexidade e a resiliência de uma nação que tem enfrentado desafios políticos e sociais ao longo de sua história. Através de suas obras e ações, eles não apenas celebram e preservam a cultura equatoguineense, mas também atuam como vozes de resistência e transformação, utilizando suas plataformas para fomentar diálogo e inspirar mudança. Donato Ndongo Bidiogo, nascido em 1950 na cidade de Niefang, na Guiné Equatorial,
é um escritor e jornalista renomado, amplamente reconhecido como uma das vozes mais importantes da literatura africana de língua espanhola. Sua origem em uma colônia espanhola influenciou profundamente sua perspectiva e suas obras, que frequentemente exploram temas de identidade, colonialismo e as complexas relações entre África e Europa. Ndongo Bidiogo cresceu sob o domínio colonial espanhol, e após a independência da Guiné Equatorial, testemunhou os efeitos do autoritarismo no país, o que moldou seu ativismo e sua visão crítica. Ele começou sua carreira como jornalista e editor, antes de se estabelecer como escritor, passando a viver no exílio na Espanha, onde continuou a desenvolver sua carreira literária e a denunciar as injustiças políticas em seu país natal. Entre suas obras mais conhecidas estão Las Tinieblas de Tu Memória Negra, de 1987, um romance semi-autobiográfico, que narra as experiências de um jovem africano crescendo sob o colonialismo espanhol, e Eu Metro, de 2007, que explora a difícil realidade dos migrantes africanos na Europa. Suas obras são frequentemente estudadas em contextos acadêmicos, por sua capacidade de mesclar a história da Guiné Equatorial com narrativas pessoais que refletem a identidade pós-colonial africana. A influência de Ndongo Bidiogo se estende além da literatura. Ele é uma voz ativa na luta pelos direitos humanos e pela democracia na Guiné Equatorial, utilizando sua escrita e seu papel como intelectual para questionar a opressão e a desigualdade. Seu trabalho continua a inspirar tanto leitores quanto escritores, a refletir sobre os legados do colonialismo e os desafios da África contemporânea. Nelly Dakar, nascida em 1986 na cidade de Malabo, Guiné Equatorial, é uma talentosa cantora, compositora, multi-instrumentista, e uma das vozes mais proeminentes da cena musical da África Central. Filha de uma família de músicos, Car foi imersa na música desde cedo, aprendendo a tocar instrumentos como guitarra, piano e bateria. Sua origem multicultural, com raízes nas tradições bubi e fernandina da Guiné Equatorial, é uma influência central em seu trabalho, que é uma fusão única de jazz, soul, gospel, bossa nova e ritmos tradicionais africanos. A música de Car reflete sua busca por expressar a identidade cultural de seu país, ao mesmo tempo em que aborda temas sociais e questões relacionadas à experiência africana contemporânea. Através de sua música, Nelly Dakar tem se tornado uma figura influente na promoção da cultura da Guiné Equatorial no cenário global. Seu álbum Batobiera é um exemplo de como ela utiliza sua voz poderosa e seu talento para a composição para explorar questões como a identidade, o amor, a política e a espiritualidade. Car também é conhecida por seu ativismo cultural, promovendo a música e a arte como ferramentas para a mudança social e o empoderamento das mulheres. Ela se apresentou em palcos internacionais, trazendo visibilidade para a rica herança cultural da Guiné Equatorial, e inspirando uma nova geração de músicos africanos a explorar suas raízes culturais enquanto dialogam com o mundo moderno. Sua influência vai além da música, estendendo-se para a promoção da arte como um meio de resistência e transformação social. Ramon Ezono Ebalé, nascido em 1977 na cidade de Micumezeng, Guiné Equatorial, é um destacado cartunista e artista gráfico conhecido por seu trabalho satírico que critica abertamente o regime político de seu país. Crescido em um contexto de repressão política, Ebalé encontrou na arte uma forma de expressão e resistência contra a censura e a falta de liberdades civis em sua terra natal. Ele começou sua carreira como artista em Malabo, mas foi no exílio que seu trabalho ganhou projeção internacional, especialmente por meio de suas tirinhas e quadrinhos que abordam temas como corrupção, abuso de poder, e os desafios enfrentados pelos cidadãos comuns da Guiné Equatorial. Sua obra mais conhecida, La Pesadilha de Obi, é uma crítica contundente ao governo de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, ilustrando de forma incisiva o impacto das políticas autoritárias na vida cotidiana dos equato-guineenses. A influência de Ramon Ezono Ebalé vai além do mundo artístico, tornando-se um símbolo de resistência e uma voz poderosa pela liberdade de expressão e pelos direitos humanos na África. Em 2017, ele foi preso sob acusações forjadas de falsificação de dinheiro, em um movimento amplamente visto como retaliação por seu trabalho crítico. Sua detenção gerou um clamor internacional, com organizações de direitos humanos, artistas e cidadãos globais exigindo sua libertação, que ocorreu após quase 6 meses de pressão global. Este episódio destacou ainda mais a importância de seu trabalho,
e sua coragem em usar a arte como uma plataforma para desafiar a opressão e a injustiça. Ebalé continua a ser uma figura influente que inspira artistas e ativistas ao redor do mundo, a usar suas habilidades criativas para promover mudanças sociais e políticas, mesmo diante de grandes adversidades. Raquel Ilombé, nascida Maria Concepción Ngonga Ndongo, em 1939, na cidade de Bata, Guiné Equatorial, foi uma escritora, poeta e contadora de histórias, que se destacou por preservar e promover a cultura e as tradições orais de seu país. Membro da etnia Fang, Ilombé cresceu em um ambiente onde as histórias e mitos eram parte fundamental da identidade cultural. Sua obra literária, marcada por um profundo respeito e valorização das tradições africanas, combina elementos da oralidade com uma abordagem literária única, que busca retratar as nuances e a riqueza da cultura Fang. Entre suas obras mais conhecidas estão Seiba, de 1978, uma coleção de contos e poemas que exploram temas de identidade, pertencimento e a ligação espiritual com a terra e a natureza, e Leyendas Guineanas, que resgata histórias tradicionais transmitidas de geração em geração. A influência de Raquel Ilombé vai além de sua contribuição literária, pois ela desempenhou um papel crucial na valorização das tradições culturais da Guiné Equatorial, durante um período de grande transformação política e social. Em um contexto pós-colonial, seu trabalho ajudou a fomentar um senso de identidade e orgulho cultural entre os guinéo-equatorianos, especialmente entre as mulheres, que muitas vezes encontravam em sua escrita uma voz de representação e empoderamento. Ilombé foi uma pioneira ao destacar a importância da oralidade como forma de resistência cultural, usando sua literatura para educar e conectar as novas gerações com suas raízes africanas. Seu legado permanece significativo na literatura africana de língua espanhola, servindo de inspiração para escritores e artistas que continuam a explorar e celebrar a diversidade cultural da Guiné Equatorial. Juan Tomás Ávila Laurel, nascido em 1966 na ilha de Annobon, na Guiné Equatorial, é um escritor, poeta e ativista que se tornou uma das vozes literárias mais importantes de seu país, e uma figura proeminente na denúncia das violações de direitos humanos em sua terra natal. Criado em uma pequena ilha vulcânica, onde a cultura e a língua dos anoboneses desempenham um papel vital na vida cotidiana, Ávila Laurel cresceu com uma forte consciência da riqueza cultural de seu povo, bem como dos desafios impostos pelo regime autoritário da Guiné Equatorial. Sua obra literária, que inclui romances, contos, ensaios e poesia, frequentemente aborda temas como o colonialismo, a identidade africana, a imigração e a opressão política. Entre suas obras mais conhecidas estão África Tiene Nombre de Mulher e Arde o Monte de Noche, que exploram a vida cotidiana sob um regime repressivo e a resistência cultural das comunidades africanas. A influência de Juan Tomás Ávila Laurel transcende sua literatura, pois ele também é amplamente conhecido por seu ativismo político e social. Em 2011, Ávila Laurel chamou a atenção internacional ao iniciar uma greve de fome como forma de protesto contra o governo de Teodoro Obiang Nguema Bazogo, que governa a Guiné Equatorial desde 1979. Esse ato corajoso sublinhou sua determinação em lutar contra a injustiça, e atraiu o apoio de organizações de direitos humanos e outros escritores ao redor do mundo. Exilado na Espanha, Ávila Laurel continua a ser uma voz ativa contra a opressão, utilizando sua escrita para iluminar as realidades políticas e sociais de seu país, além de inspirar uma nova geração de escritores africanos a utilizar a literatura como uma forma de resistência e transformação social. Sua obra não apenas preserva a memória cultural da Guiné Equatorial, mas também desafia o status quo, defendendo a liberdade de expressão e os direitos humanos. A Natalina Ndongo, nascida em 1972 na Guiné Equatorial, é uma proeminente escritora, poetisa e acadêmica que tem se destacado por seu trabalho na promoção da literatura e da cultura equato-guineense. Originária da região continental de Rio Muni, ela cresceu em um ambiente culturalmente rico e diverso, o que influenciou profundamente sua abordagem literária e acadêmica. Ndongo é conhecida por explorar temas como a identidade feminina, a diáspora africana e as complexas dinâmicas socioculturais de seu país, buscando dar voz às experiências das mulheres na Guiné Equatorial. Suas obras incluem coleções de poesia e ensaios que abordam a condição feminina em contextos pós-coloniais, contribuindo para uma maior compreensão das realidades vividas por mulheres africanas em sociedades patriarcais.
A influência de Anatalina Nidongyo-Ono vai além de suas contribuições literárias, pois ela desempenha um papel crucial na educação e na promoção cultural da Guiné Equatorial. Como acadêmica, ela tem se dedicado a ensinar e incentivar novas gerações, a valorizar e preservar sua herança cultural através da literatura e da arte. Nidongyo-Ono é uma defensora apaixonada dos direitos das mulheres, e frequentemente utiliza sua plataforma para abordar questões de gênero, educação e desigualdade social. Sua escrita é reconhecida por sua clareza e profundidade, proporcionando uma análise crítica das estruturas de poder que afetam as mulheres e outras comunidades marginalizadas. Seu trabalho continua a inspirar muitos dentro e fora da Guiné Equatorial, contribuindo para um diálogo mais amplo sobre identidade, resistência e emancipação na África. As personalidades notáveis da Guiné Equatorial demonstram o poder da arte e da cultura como ferramentas de expressão e resistência. Suas histórias são testemunhos de coragem, criatividade e compromisso com a justiça social, e suas influências vão além das fronteiras nacionais, ressoando em um contexto global. Ao continuarem a explorar e a desafiar as narrativas tradicionais, essas figuras excepcionais não apenas fortalecem o legado cultural de seu país, mas também inspiram futuras gerações a lutar por uma sociedade mais equitativa e inclusiva. Através de suas obras e ações, eles nos lembram da importância de honrar a memória cultural, enquanto se busca construir um futuro mais brilhante e justo para todos. A Guiné Equatorial é uma nação de contrastes profundos, onde a riqueza natural e a diversidade cultural coexistem com desafios significativos em termos de governança e direitos humanos. Desde os seus primeiros habitantes indígenas, passando pela colonização europeia, até sua independência e os regimes políticos subsequentes, a história do país é marcada por uma série de transições que moldaram sua identidade contemporânea. A descoberta de petróleo nos anos 1990 trouxe uma transformação econômica considerável, colocando a Guiné Equatorial entre os maiores produtores de petróleo da África subsaariana. No entanto, a riqueza gerada por esses recursos não se traduziu em prosperidade equitativa para todos os cidadãos, resultando em disparidades econômicas profundas, e um desenvolvimento humano abaixo do esperado para uma nação tão rica em recursos. Questões de saúde, educação e infraestrutura continuam a representar desafios críticos, exacerbados por práticas de má governança e corrupção endêmica. A cultura vibrante da Guiné Equatorial, com suas tradições, música, dança e literatura, permanece como uma das maiores forças da nação, proporcionando um sentido de identidade e orgulho que transcende as dificuldades econômicas e políticas. Artistas, escritores e músicos equato-guineenses continuam a desempenhar um papel crucial na preservação e promoção de sua rica herança cultural, enquanto também utilizam suas plataformas para questionar e desafiar as injustiças sociais e políticas. Ao mesmo tempo, as questões de direitos humanos e liberdade de expressão são tópicos constantes de preocupação, tanto internamente quanto na comunidade internacional. A Guiné Equatorial enfrenta o desafio de equilibrar o progresso econômico com a necessidade de reformas sociais e políticas, que garantam uma maior justiça e equidade para seu povo. Olhando para o futuro, a nação tem o potencial de se redefinir, aproveitando sua riqueza cultural e recursos naturais, para construir um futuro mais inclusivo e sustentável, onde todos os cidadãos possam compartilhar os frutos do desenvolvimento. A trajetória da Guiné Equatorial, com suas complexidades e contradições, nos lembra da resiliência e da capacidade de adaptação de uma nação, que apesar dos obstáculos, continua a buscar seu caminho no cenário global. Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal e ative as notificações, para acompanhar nossos próximos vídeos. Deixe seu like e compartilhe, para podermos alcançar mais e mais pessoas. Agradecemos a companhia e te esperamos nos próximos vídeos.